TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Futsal, basquete, hoje tem assunto que não acaba mais. Obviamente a gente vai falar de futebol aqui no Tá em Jogo e é mais uma edição do Pitaco. Só colegas da imprensa e por isso que a gente inicia com um lance que teve lá no UFC, acho que foi 148. São quantos números lá que eu nem sei mais qual foi. Mas enfim, o que valeu foi a bandeira do Vasco da Gama. Então ele volta no ar, porque em 30 segundos tá no ar o Tá em Jogo. Por mais essa transmissão, é uma honra estar do teu lado. Sempre bom te ver. Quero agradecer a toda a equipe técnica do Canal Combate aí no Brasil e a equipe que veio conosco aqui para Las Vegas. Quero agradecer do fundo do coração a você, amigo assinante do Canal Combate aí em todo o Brasil. Bandeira do Vasco em cima do joinha. Muito bem. Acho que eu vou ter que virar casaco. Opa! Vegas, quero agradecer do fundo do coração a você, amigo assinante do Canal Combate aí em todo o Brasil. Bandeira do Vasco em cima do joinha. Começando mais um Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, ou se não, para todo mundo via internet, univates.br/TV. Não te esquece das nossas redes sociais, na produção da Cássia Scherer, facebook.com/TV Univates, tem o Twitter, no @Tá em Jogo, onde tu manda a tua frase para os convidados, que aliás, na câmera aberta tu já começa a ver que é só um time de primeira. Aliás, vieram, é quase um time da seleção, é quase uma seleção uruguaia isso daqui hoje, né? Que maravilha, o time todo azul, a não ser o Lucas ali, que ele veio ser acho que o homem da discórdia, né? Mas enfim, tá começando o programa que hoje é só com colegas da imprensa, porque a gente vai estar repercutindo aí o Lajadense, vai estar falando sobre a LAF, sobre a STF de Teutônia, que aliás está de volta à elite aí do futsal, e também vai estar falando sobre o Bira, que tem jogo que tá prometendo e prometendo muito, até porque o que aconteceu com o Caxias, a gente ainda não entendeu, mas a gente vai começar a falar sobre isso agora. Eu já começo começar pelo lado direito aqui, tá, Cunha? Até pro pessoal do Grupo Independente, a Rádio Univates está do outro lado, enfim. Ismael Schirmer, seja bem-vindo. Tudo bem, Marcos? Tá em Jogo, tudo certíssimo, tudo tranquilaço. Saiu do churrasco para vir para cá, cara? Saí do churrasco. Aliás, já posso mandar um abraço aí? Claro, já manda lá, vai lá. Pra Bárbara e pro Pete, você padrinho de casamento deles, então. Olha aí, que maravilha. Parabéns para eles. Tá certo, e também pede para guardar um pedacinho de bife lá. Não, mas eu já comi, já. Ah, bom, tô bem então alimentado. tá satisfeito? Tá tranquilo. Então, depois beleza. tu me paga um churrasco e aí a gente Tranquilo, o Pipe já disse que vai ter um patrocínio aí, uma fruteira, eu não sei que história é essa, daqui a pouco ele explica também. Rafael Cunha, Rádio Univates FM, seja bem-vindo, aliás, eu tenho certeza que tu tá louco para falar sobre basquete, né, que é a tua área. Com certeza. Estamos aí, mais uma vez, aqui no Tá em Jogo, pra gente falar também do Campeonato Brasileiro e trazer essa história do basquete aí que não tá bem contada, não. Pois é. Pipe, o que aconteceu com o Bira? Seja bem-vindo a mais Tá o Jogo. Eu não vou te comentar, porque acho que é o cara que eu mais comentei na história do Tá em Jogo. Tem mais de 2 anos de programa, em 13 ele tá aqui. Mas, Pipe, seja bem-vindo a mais uma edição. Obrigado por estar comparecendo aqui. E eu quero já que tu explique rapidamente ao nosso telespectador. Vai dar Bira e Santa Cruz numa semifinal. Mas os 2 jogos que poderiam ser aqui, que tudo daria a entender que seriam em função do histórico das equipes, da questão dos jogos aí que a gente teve, toda a questão do histórico entre Bira e Santa Cruz ultimamente, mas não foi o que aconteceu, né? Vão ser 2 jogos lá em Santa Cruz. Isso aí, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço para todo mundo que está em casa. Conhece a Cássia Scherer? Já. Produtora da TV Univates? Tive contatos. Beleza, vai lá então. Não, mas é uma situação... A gente prefere levar para o lado do esporte, né? Uma situação de jogo que daqui a pouco pode ocorrer. Porque se a gente for buscar o retrospecto do Campeonato Gaúcho, aí fica evidente daqui a pouco de que alguma coisa poderia ter acontecido, porque o Santa Cruz, ele recebeu o Caxias em Santa Cruz do Sul e tomou uma chinelada, usando o termo bem esportivo. E aí ele foi jogar em Caxias do Sul e venceu por 1 ponto o time de Santa Cruz. E aí, claro,
conversando com o Valmor, todo mundo se perguntando, será que Santa Cruz tinha essa força toda para conseguir a vitória? Eu vou acreditar que Santa Cruz venceu a equipe de Lajeado lá em Santa Cruz e que daqui a pouco estava numa noite feliz e conseguiu também a vitória lá em Caxias do Sul. Até para a gente também explicar um pouco melhor a situação, é que se por acaso Caxias, que era o grande favorito da partida, tivesse vencido Santa Cruz, os 2 jogos seriam, da melhor de 3 agora da semifinal, seriam em Lajeado contra o Bira, entre Bira e Santa Cruz, e que agora, então, na verdade, isso não aconteceu. Né? Não dá para negar e esconder que Caxias, a única equipe que ela não quer ver na decisão é o Bira. Evidentemente. É uma situação lógica, até porque a qualidade técnica de Bira e Santa Cruz, ela tem uma diferença. O Bira é uma equipe superior. Mas, não sei se vai dar muito certo essa estratégia, não. Eu acho que dá para liquidar em 2 jogos sem a necessidade do terceiro confronto, porque aí sim, o terceiro confronto seria também em Santa Cruz. Então, joga a primeira quarta-feira aqui no complexo da Univates e no sábado, quem sabe já liquida, né, na segunda partida sem ter a necessidade, termina com essa polêmica toda, porque eu acho que tudo se resolve dentro da quadra, né? Bom, e conversando agora ali fora, nos bastidores, eu estava conversando antes com o professor Leonel, também com o professor Cirne, vocês conhecem muito bem, e a gente levantou um tópico interessante. Talvez isso possa ser o estopim para o Bira virar a mesa, né? Porque se não vencia Caxias e estava com algumas dificuldades para conseguir vencer Caxias, ultimamente eu tenho certeza que Pérez e companhia, depois disso, não vão querer perder de jeito nenhum para Caxias, né? Eu acho que o time do Bira também conseguiu dar um tempo importante aí para que os 3 reforços, né, que inclusive já estiveram aqui conversando contigo, eu acho que dá um ritmo diferente, porque eles chegaram numa segunda-feira e jogaram na terça-feira já, no dia seguinte, contra a equipe do Caxias. Então, e que no início da partida o Matão ainda se machucou num contato com o Bruno. Isso. E já se viu um Bira diferente, né? Um Bira mais disposto, com uma qualidade técnica diferente, que no fim ali apertou as coisas. Eu acho que agora, com mais treinamento, já tiveram alguns jogos que puderam jogar junto também. Eu acredito que dá para fechar em 2 jogos com Santa Cruz, e aí o Caxias é que vai ter que se virar depois, porque eu tenho certeza que vai ser bem diferente aí esse playoff final. E é importante também falar que o Bira perdeu para a equipe de Santa Cruz quando esses 3 reforços não estavam aqui ainda, né? Exatamente. A partir do momento da chegada desses 3 reforços, a qualidade técnica da equipe de Lajeado cresceu absurdamente. O time tinha sua base, tinha Felipe Ventura, tinha o William, tinha também o Omar, mas com essas 3 chegadas a nível de campeonato de NBB, inclusive alguns desses jogadores já acertados para jogar a próxima NBB, né? Saindo daqui já encaminhando-se para a equipe de Vila Velha. Então são reforços que realmente aumentaram e muito a qualidade técnica da equipe de Lajeado. Bom, a gente vai falar sobre basquete, mas tem uma novidade que não é tão novidade assim, para o pessoal que gosta de esporte, gosta de futsal já está sabendo, mas eu tenho certeza que o pessoal de Lajeado vai gostar de ver em quadra aí o Malafia STF na Série Ouro de futsal. Por isso, Lucas, seja bem-vindo a mais uma edição do Tá em Jogo para estar falando sobre o time da STF que está indo para uma Série Ouro. Que bom te receber aqui de novo para estar falando sobre isso, porque eu tenho certeza que para o Vale do Taquari é importantíssimo criar mais essa rivalidade na Série Ouro. Né? Com certeza, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma satisfação estar aí, podendo debater com os colegas da imprensa. Teutônia se preparou esse ano e o projeto da STF é um fruto do futsal lá de 2005, quando as primeiras experiências do futsal foram feitas, série bronze, 3 anos a fio, em 2007 inclusive, fazendo aí a LAF foi campeã naquele ano, a STF na época era Teutônia Juventus, fez uma grande campanha e caiu nas quartas de final. E agora, em 2009, o surgimento dessa entidade voltada especificamente para o futsal, a STF, primeira oportunidade que vai jogar a Série Ouro, se preparou esse ano, traçou um planejamento que em 5 anos estaria chegando a Série Ouro, está chegando, e há uma proposta de, dentro de 2 a 3 anos, estar jogando a Liga Nacional. Então, é um projeto um pouco arrojado, talvez, mas os dirigentes, a comunidade está dando a resposta. A prova está nesse ano, que foi muito interessante em termos de público, a presença do torcedor, o torcedor jogando junto com a equipe foi algo fantástico. Realmente a quadra, dentro de quadra, puxou o torcedor e o torcedor também ajudou a empurrar a equipe. Os jogadores aí que passaram pela LAF, daqui a pouco a gente vai falar sobre futsal, mas eu só quero começar perguntando para vocês, o que vocês acharam da Supercopa?
Campeonato interessante, né? Que campeonato é esse? Pô, peraí, só um pouquinho. Campeonato que o Lajadense jogou, na verdade Não, foi... o Lajadense não jogou a Supercopa. A Supercopa não chegou porque acabou perdendo pro Passo Fundo, mas na realidade tivemos aí Novo Hamburgo, o Inter, Sub-23, acho que era, né? Pelotas, que aliás levou o campeonato, e também a gente teve o Passo Fundo. Realmente foi um campeonato que deu uma vaga para uma Série D, e aí a minha pergunta para vocês, Recopa por um interior, isso funciona? Sobre a Super... Internacional é e Pelotas. intercampeão gaúcho contra o campeão da Supercopa. Ah, se tu quiser, eu te respondo com sinceridade. Torce pra não ter. Por quê? Não, o teu time vai tomar uma chinelada. Não, mas peraí, não é nenhuma questão de meu time, não é meu time. Tu não é Pelotas? Eu torço pro mas- Lajadense. Tu não é Pelotas? Eu sou simpatizante do Pelotas, Então, vai como tomar do uma Lajadense chinelada. também, mas olha, não sei não, hein? Aguarde Vale e confie. aquele churrasco? Não, aqui a gente não entra em desafio. Mas é válido isso num ano que a gente tem tanto futebol. A gente comentava aqui entre a equipe da TV Univates, o próprio Fernando Schmitz ainda comentava. Tem mais um jogo, de repente, na época de Copa do Mundo, tem um jogo de Recopa de interior, isso vale a pena? Eu penso da seguinte forma, todo mundo menospreza um pouquinho o segundo semestre do futebol gaúcho. E não... Porque não é uma competição tão atrativa, né? Os clubes valores não investidos porque também não são tão altos. para Pelotas, para Lajadense, para Novo Hamburgo, essas equipes, o campeonato é de uma importância muito grande. Por quê? Porque tem um objetivo. Preparar para o gauchão. E buscar a Série D, né? Sim. Que é o objetivo aí das grandes equipes do interior gaúcho. Hoje, Lajadense, Novo Hamburgo e o próprio Pelotas, o próprio Brasil, que tem essa capacidade também para fazer isso, quando tem a vaga, eu falo de equipes que têm a vaga e buscam, porque algumas equipes que participaram da competição, vamos citar aí com todo respeito, Marau, outras equipes, ainda não têm esse poder aquisitivo para participar desse tipo de competição. Subiu da Série A3 agora com Sandro Sotile. Sandro Sotile levantando o caneco, com 40 anos de idade, o vovô artilheiro do interior subiu para a gaúcho. divisão de acesso. Eu acho que o Pelotas aproveitou muito bem a situação, assim como outras equipes tentaram aproveitar. Eu acho que o Lajadense trabalhou muito mal essa competição, né? Aí, claro, envolve outras questões financeiras aí, que envolveu o clube, a dificuldade para deixar os jogadores com salário em dia, uma situação que o Lajadense vai resolver aí nos próximos dias, né? Pelo menos é a confirmação do presidente Mário, mas não trabalhou legal essa competição até em função disso. Eu acho que o caminho mais curto para se chegar numa Série D é a Supercopa, porque agora o Lajadense, o que é o objetivo dele? É buscar essa vaga dentro do Campeonato Gaúcho. Um nível muito mais alto. E aí vamos relembrar aí tudo que o Lajadense vivenciou no Gauchão, né, de 2012, de 2013, que foi uma campanha fantástica, foi vice-campeão, ficando na frente do Grêmio, e no detalhe, a vaga para a Série D veio, né? E algumas pessoas até questionam, mas será que vale a pena jogar a Série D? Eu penso da seguinte forma, eu acho que sim, porque aí o clube está sempre buscando algo a mais, porque senão tu vai ficar a vida toda jogando Campeonato Gaúcho, até que... E para que jogar copinha se não quer Série D? E aí acontece algum imprevisto, caiu para a segunda divisão, né? E aí como é que faz? Então eu acho que a Série D ela te mantém fortalecido para buscar algo a mais, assim tu também vem forte para o Campeonato Gaúcho. Então eu acho que o Pelotas foi muito inteligente, aproveitou bem o atalho que na minha opinião é o mais curto. O Campeonato Gaúcho é muito complicado buscar alguns objetivos nele. Eu acho que um deles é não cair. Sempre foi assim, né? Os clubes do interior sempre trabalharam desta forma. Acho que o Lajadense já atingiu um outro patamar. Não acredito que entre no ano que vem aí para daqui a pouco só não cair. E a fórmula aí, eu acho que do Campeonato Gaúcho também ficou um pouco melhor. O que eu não gostei da Supercopa, eu trabalho como um todo, porque a Supercopa também já envolvia as questões regionais, tanto Serrana como a Sul Fronteira, foi o formato dela, né? Porque Lajadense e Passo Fundo já não podem nem se enxergar. E aí saiu o sorteio do Campeonato Gaúcho, é a estreia no Gauchão. Né? Aliás, então acho que o formato foi muito ruim. Eu sei que vocês estão muito mais inteirados do Gauchão, mas uma questão que me chama a atenção, desde que o Lajadense voltou para a elite e vem se mantendo com bons resultados, o Lajadense tem trazido sempre os jogos contra a dupla Grenal contra o Inter para Lajeado e o Grêmio em Porto Alegre. Que critério será que a federação está usando nesse sentido? Sorteio? É o sorteio, ela usa o sorteio, só que eu acho que aí o Lajadense poderia trabalhar um pouquinho melhor, né, a questão política, porque eu acho que receber o Internacional aqui é fantástico, se vier 10 vezes seguida, tá ótimo. Perfeito, né? Mas a gente já vê a manifestação de gremistas da região querendo ver o Grêmio também em Lajeado, então eu acho que esse trabalho poderia ter acontecido de uma forma um pouco melhor, porque outros clubes já trabalharam dessa forma. A Avenida, por exemplo, no ano em que ele até acabou caindo, mas ele tinha o objetivo
objetivo de receber uma das equipes da dupla Grenal. Então, politicamente conseguiu se ajeitar isso, o Avenida estreou em casa contra o Grêmio, né? Então, dá para mexer, dá para tentar fazer alguma coisa diferente, mas o Lajadense se deixa pelo critério do sorteio, que também, na minha opinião, não está errado, né? Eu acho que está ali, as bolinhas vão caindo e dessa maneira que vai saindo os confrontos. Então, acho que faz parte. Vamos fazer o seguinte, está encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo, fica agora algumas dicas pro Lajadense. Aliás, a gente conversou com o Rudiero Possebon, hoje tá louco para voltar a jogar, vai ser com certeza um baita do reforço para o Brasil. Poxa vida, tá louco. E aí, pro Rudiero Possebon já tem algumas comemorações, já que ele pode ir preparando, se baseando em cima dessas, tá? Então prepara o olho, daqui a pouco tem segundo bloco do Tá em Jogo. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, para trocar um pouco de assunto, deixar de falar do Alviazul, do Lajadense, e agora a gente vai entrar, olha, eu tenho certeza que vocês adoram, até porque quem é que não gosta de falar de basquete? Tá aqui o Cunha, exímio atleta de basquete, pivô do Colégio Melim, anos gloriosos da escola, que era um monstro lá, era o pivô Era a melhor número coisa que ele fazia na escola, né? O quê? Jogar basquete. Não era melhor, ele tinha outras coisas, tinha outras habilidades, não era vermelhão que ele ficou, ele era habilidoso. Mas enfim, para falar do Bira de novo, que é um assunto, não digo polêmico, até para não levantar, um assunto mais forte, mas o fato de agora pegar um Caxias e ter essa motivação maior ainda, pô, será que eles entregaram um jogo, entre aspas? Porque se tu for ver, eles entregaram, de repente. Mas o entregaram pode significar também jogar com regulamento embaixo do braço. Eles estão há pouco tentando uma estratégia que o Bira se canse, tenha mais jogos difíceis antes de enfrentar ele. Quem sabe por que não? Mas jogar com o regulamento embaixo do braço, no caso do Caxias, não acredito que seja isso, porque o Caxias já estava garantido em primeiro lugar. Não ia mudar a classificação do Caxias. Mas eles sabem que jogar o Bira em Santa Cruz é mais difícil. Se o Santa Cruz ganha o segundo jogo, o Bira vai cansado pro terceiro para jogar no domingo. E aí o primeiro jogo da final já é na sequência, na terça-feira, né? É que e aí é melhor de 5, né? O Caxias analisa a semifinal contra o Bira da mesma forma que o adversário do Bira, o Santa Cruz. Porque ele sabe que jogando aqui no Complexo Esportivo da Univates, dificilmente ele vai vencer, né? Tem aquela postura politicamente correta, dizendo que o jogo vai ser difícil e tal, é um clássico e vai ser equilibrado, e o Bira tem um pequeno favoritismo. O Santa Cruz esse ano tem qualidade. Tem bons jogadores, né? Entre eles o Rogério Klafke, que muitas vezes ganha o jogo sozinho. Luizinho, tá? Então, tem jogadores importantes, mas eu não consigo ver o time do Santa Cruz fazer frente para o Bira em Lajeado. Qual é a expectativa que tem lá o povo de Santa Cruz? É que o ginásio escolhido é o ginásio do Corinthians. Nós temos lá o poliesportivo, que tem boas condições, temos outros ginásios de Santa Cruz do Sul, que tem uma possibilidade de receber grandes jogos, mas vai se jogar no ginásio do Corinthians, que não era nem utilizado para treino, na época do Pit Corinthians, né, o famoso time depois campeão nacional. Porque lá é mais difícil, é aquela bola onde muitas vezes a qualidade do jogador não entra muito em quadra. Vai ter que ser mais na pegada, na garra. O aro é aquela bola que respinga lá e salta para tudo que é lado, menos para dentro. Então, essa Tem a questão da torcida, que está num bafo no cangote. E aí é a aposta, porque se o Bira chega a perder um dos confrontos, vence Lajeado, perde o segundo confronto, já imaginou a guerra no terceiro? É isso aí. Ginásio complicado, ginásio ruim. E torcida contra, porque lá 200 pessoas parece que tem 2.000 dentro do ginásio. E vamos lembrar que o ginásio é pequeno e a torcida fica na linha lateral de quadra. O jogador ele tem um espaço de 1 metro entre a cobrança de lateral e a torcida. Eu não sei se tem. Pra quem não conhece o ginásio. Não sei se tem. Um braço. Não, é um braço, porque dá para puxar o jogador na lateral. Exatamente. E o que divide é uma linha, né? Pois é. E tem a questão também de que, se a gente for recordar, o Bira não perdia muito tempo para Santa Cruz
E aconteceu esse ano. Perdeu. Obviamente que os jogadores não eram os A mesmos. gente falava antes também que... Mas daqui a pouco o fator casa pode influenciar. Não, pode, lá influenciou. Ficou uma situação, claro. Estive E lá a pela equipe Rádio de Santa Independente. Cruz é a melhor dos últimos anos deles, sem dúvida. Mas a gente Do tava sem tempo os três antes reforços, de eles, né? mas antes de eles ter a parada, que eles também tiveram uma parada no meio desse caminho, há uns 4 anos talvez, é a melhor equipe desde de lá. Eu te diria que eles montaram uma equipe qualificada e que acabou não dando química, né, como a gente costuma dizer, foi quando o Bira acabou conquistando a Copa Brasil Sul, né? Isso aí, que tava o Buboltz, Ícaro e Murilo jogando por Santa Cruz. O time de Santa Cruz era muito forte. Chegou Jefferson junto. Negão. É isso aí. Mas, na verdade, era uma equipe forte, com jogadores de qualidade, mas talvez não tivessem a experiência que tem esses agora. E se tu for analisar, tem jogadores ali que tem muita história no basquetebol. Tem, que são ícones. E talvez isso também tenha levantado a própria vontade do torcedor de Santa Cruz voltar no ginásio, por exemplo, Eu acho empurrar o que time. sim. Eu acho que ter a possibilidade de olhar o Rogério, por exemplo, que até ano passado jogava em alto nível, né? E que corre do primeiro ao último minuto Tá lá o Cruxem, também. que na minha opinião, ele mesmo se denomina assim, ex-jogador, mas tá lá para contribuir. Eu acho que é um jogador importante dentro da experiência que tem. E tem mais alguns atletas que eu acho que o próprio Luizinho que chegou para acrescentar. Então é uma equipe que tem que ter cuidado. Não é jogo jogado não, mas eu acredito com tranquilidade na classificação do Bira, até com uma boa superioridade. Pois é, e aí reforços como o Estevão, por exemplo, é excelente, né? É alto nível e dizendo que talvez o Bira não teve um jogador, pelo menos do renome e de toda a bagagem que tem ele, né? O cara que jogou no Campeonato Mundial de 2006. Esse é um cara que não sente, né? Pra jogar em Santa Cruz não vai sentir, né? É isso aí, o cara jogou o Mundial de 2006 naquele time de Marcelinho, de Alex, Eu te diria que é a maior contratação da história do Splitter, Bira. com certeza. Mesmo a gente voltando E não aí, só a maior altura, porque ele tem Não, 2,11, né? é. Porque é grande, o não, rapaz. Que não só loucura. voltando, buscando até o retrospecto da equipe lajadense no NBB, né? A gente busca aí, não teve nenhum jogador do currículo do Estevão. Então, na minha opinião, com certeza é a maior contratação da história, né? E aí, claro, teve o Pérez, que é um baita jogador, né? Acho que acrescenta muito. E o Luciano Matão, que se jogar um pouco do que jogava contra a equipe lajadense, É que o já vai Matão dar tem trabalho. um problema na realidade, no primeiro jogo, É. que ele tava aqui lajado, ele tomou uma pegada no ombro, e é o braço que ele chuta, e aí ele ainda tava fazendo fisioterapia, tentando recuperar. Um cara que chuta de 3 uma barbaridade também, né? E o Bira tem uma coisa que os outros times também não têm, além da qualidade. Tem técnico, né? Pitu, ele é dos top de linha. E tem outra coisa, né, Felipe? É diferente eu vou usar até o futebol como exemplo, é diferente tu jogar uma final de campeonato, ou uma semifinal, no caso, contra um time que não tem camisa, do que contra um time que tem camisa, né? Santa Cruz vai olhar e vai ver que ali do outro lado tá o maior campeão dos últimos anos. Não é qualquer um. Não é que nem Caxias, que vai pegar uma barbadinha, né? O Caxias tá na final. E não é à toa que... Vocês não vão dizer, mas eu vou dizer, o Caxias entregou o jogo, né? Bom, o Caxias Agora, não vai- isso aí paga o preço. Claro. No esporte, uma hora isso se cobra. O destino cobra. E eu acho que essa hora tá chegando. Agora uma opinião Agora mais tu foi sinistro, torcedor, chegou a dar mais arrepio torcedor aqui, do cara. que- loucura isso aí. do Tu viu, que deu uma cutucada já... Tá louco, comunicador. tá sem dele. Seu Eu acho que migrante. o ânimo da equipe do Bira aumenta e muito, talvez pensando o que a gente falava antes também, talvez pensando que o Caxias possa ter entregado. Mesmo que não tenha entregado, a equipe do Bira vai motivada de uma forma diferente para jogar a final contra o Caxias, se assim chegar lá. E o Pérez E disse, já vai motivado para jogar contra o Santa Cruz o também. Pérez disse, exatamente, aí a gente tá o Lucas na última edição do Tá em Jogo, eu perguntei pra ele, o Pérez, tu quer, eles devem estar assistindo agora no Hotel Imperatriz lá, tu quer ou não quer jogar contra o Caxias? Tu quer ganhar deles? Ele disse, eu quero ganhar deles, mas eu quero ganhar. Tu via que tinha gana, tinha vontade, ele disse, eu não quero perder pra Caxias. E essa rivalidade sadia, que eu acho que de repente pode ser um dos instrumentos para levantar o Campeonato Gaúcho de novo. Porque tá faltando também uma organização maior nesse campeonato, né? O campeonato de futsal é um campeonato, dá pra dizer que tem que melhorar muito, mas é um campeonato que, no meu ponto de vista, é muito mais organizado, tá anos-luz à frente do Campeonato Gaúcho hoje de basquete, né? Que já melhorou e que promete estar melhorando, mas... Eu acho que tem uma outra chama aí que acendeu, que acho que
acaba sendo positivo também, não só dos jogadores, acho que da própria torcida do Bira, porque teve o primeiro jogo em Caxias do Sul e teve derrota da equipe de Lajeado. Então, no primeiro momento, era início de competição, não sabia ainda muito o desenho da competição. Veio o jogo em Lajeado, e aí o Bira perdeu de novo. Naquele momento, a derrota ela não sentiu tanto, o grupo de jogadores e a próprio técnico Pitu, com quem eu conversei depois, porque ele entendia de que, naquele momento, como o Caxias fazia uma grande campanha, o Bira não teria mais a possibilidade de ser o primeiro, mesmo tropeçando. Seria mais uma derrota. Mas e aquele tropeço já com os reforços, por mais que eles tivessem chegado um dia antes do confronto, eu acho que fez o torcedor entender um pouquinho diferente a competição. Não como em anos anteriores. O Bira, no ano passado, fechou a série em 3-0, não perdeu nenhuma partida, passou por cima de todo mundo. Importante para o torcedor ver que esse ano é diferente. Precisa o torcedor ajudar junto, Ele né? tem que comparecer, porque ele sempre fez a diferença, e no basquete, dificilmente o time que é inferior, ele perde. O time inferior, ele geralmente perde o jogo, né? Times que têm a qualidade técnica do basquete, geralmente ele faz a lição que tem que fazer. Vai lá, vence o jogo e deu. E o Bira, no NBB, eu observava equipes superiores à equipe lajadense, mas que vinham em Lajeado e perdiam o jogo. Por quê? Porque tinha o diferencial na arquibancada. Então, acho que isso tem que voltar. Isso é fundamental. E cabe lembrar também que uma semana, talvez, antes do início do campeonato, o Bira venceu o Caxias dentro do ginásio do Serrat, isso pelo torneio início. E sem os 3 reforços ainda. Então, a equipe do Bira ela tem a capacidade, mas talvez é isso que falte. Esse algo a mais que talvez seja o 6º jogador que é a torcida. E tem camisa também, né? E tem uma questão também que é interessante, que eu ouvi de um dos árbitros da partida do jogo contra Bira e Santa Cruz aqui, que ele me comentava que o Campeonato Gaúcho está mudando, já está melhorando a opinião dele, evidentemente que ele é árbitro da federação, mas ele estava comentando que já se pensa em ano que vem ser criada uma 2ª divisão para o Campeonato Gaúcho de Basquete. Você tinha ouvido falar disso? Uma 2ª divisão. Para o Campeonato Gaúcho de Basquete, porque tem uma coisa interessante que acontece. Existe a Copa RS em Porto Alegre, no qual até o Pitu, há pouco tempo atrás, acho que jogava. Então, em Porto Alegre se junta essa equipe de Uruguaiana, se junta o Java, o Bira é uma equipe que não joga. Lá é como se fosse um campeonato, entre aspas, com perdão da palavra, mais amador, no sentido de não é tão organizado. Mas tem muitos times, tem o Jaws, tem o Germânia, e aí são times que são parelhos. E times que provavelmente poderiam tranquilamente vencer equipes que estão jogando o estadual, com daqui a pouco na parte de baixo da tabela. Mas o que sobra pro campeonato Série A gaúcho de basquete? O que tem hoje, por exemplo, mas daqui a mas pouco o que tem estaria hoje é muito fomentando. pouco, né? Mas daqui a pouco Se é uma falar, maneira. vem 8 equipes no Mas início eu acho desse que, ano. mas Mas é uma mas eu acho que é maneira uma de buscar. possibilidade de voltar a É uma ter maneira de outros buscar, porque a times. Federação Gaúcha de Futsal decidiu retomar a Série Bronze de futsal, que é bem o início. Lajeado começou assim, Teutônia começou assim na bronze. Porque aí você consegue fazer de um jeito um pouco mais simples, com menos investimento, porque a prata já exige investimento, a ouro muito mais ainda, e aí a mesma coisa o basquete. Você cria equipes, 19 equipes para a Série Bronze do ano que vem no futsal. Mas aí, E provavelmente essas equipes não participariam. Não participariam Exatamente. da prata. mas no Não, momento que investimento. tu cria uma 2ª divisão, por exemplo, no futsal, tu tinha, sei lá, 30 equipes, 10 na Série A e 10 na Série Ouro e mais 20 na Série Prata para criar uma terceira, para criar a Série Bronze. No basquete não se vê isso, se vê 6 equipes, uma sempre fica em dúvida se vem ou não vem, a gente não sabe se vem, que é a equipe do Java, e a equipe do nosso amigo Marcelo, a equipe do Java É a equipe do vem. Marcelo. A equipe do Java vem, mas quem se fica em dúvida é a Luba. Se vem, se vai conseguir levar o campeonato até o final, às vezes por falta de verba, mas aí tu tem 5 equipes numa Série A, e o que tu vai ter para uma Série B são 20 equipes, para subir talvez para uma Série A depois no próximo ano. Mas eu vejo como positivo não só pelas equipes, não só pela possibilidade de ter mais gente praticando basquete, jogando e tentando chegar a um campeonato estadual, mas eu vejo também pela possibilidade do campeonato, da questão de organização, até da federação começar a testar algumas coisas na outra série. Por exemplo, o fato de arbitragem. Muito se reclama de arbitragem. No basquete, por exemplo, hoje acontece uma reformulação. Tá aí Ramiro, que é um cara novo, o filho do Serpa é um cara novo, já tem experiência, mas são caras novos na arbitragem. Mas se eles estiverem apitando mais, será que isso não vai ajudar eles também? Será que isso não pode trazer mais experiência? Pegar uma pedreira lá e fazer um Jaws e Germânia, que era final de municipal em Porto Alegre, que pegava fogo? Isso pode daqui a pouco estar fomentando. Eu acho que o fato, na minha opinião,
de ter uma Estimula, estimula um time desse daqui a pouco a subir, né? E de ter um campeonato mais forte por saber, opa, se eu não fizer a minha parte, eu tô lá embaixo de novo. O fato da STF ter subido, amanhã ela pode descer. Mas então, aí o momento da investimento... subida, o momento do segundo ano de uma equipe que estaria na Série B para subir para a Série A do próximo ano. A reformulação, a estrutura que eles precisariam para subir. Talvez ainda não fosse necessária para estar numa Série A. Mas eu não sei se hoje, talvez, uma equipe... A gente teria que analisar muito bem quem são os jogadores, mas se existiria ou não essa possibilidade. Isso foi repassado por um árbitro da federação. Mas daqui a pouco, se existe essa possibilidade, é porque aquele campeonato não é tão fraco assim. E que daqui a pouco seriam equipes que teriam a possibilidade de jogar. Mas a gente nem fala da qualidade dos jogadores, né? Mas assim, toda a organização tem custo de viagem, tem janta, né? Tem os treinamentos durante a semana. O custo vai para cima, né? Por exemplo, por que a federação não pode ajudar com o custeio de viagem? Não pagar a despesa da viagem, por exemplo? Para facilitar. Hoje a gente tem 6 equipes, a gente poderia ter 10. Ou diminuir o valor de jogadores federados, né? No momento de... Exato, também. Facilitar o campeonato acontecer. Facilitar o campeonato acontecer. Hoje eu não vejo. Hoje ela não facilita o campeonato acontecer. Ou aquela ideia de trazer, talvez, para algumas cidades, tu reunir essas equipes e fazer diversos jogos no final de semana, para começar, talvez. Bom, o assunto vai continuar daqui a pouco. O Ivan já está quase me xingando aqui que está estourado o bloco. Fica com um lance, no mínimo, inusitado. Disseram que ele não podia mais tirar a camisa para comemorar gol. Olha o que o Beleza aprontou. Daqui a pouco tem terceiro bloco do Tá em Jogo. แล้วแต่ว่าลูกนี้หลุดมาแล้วไม่ล้ำเน่าด้วยครับชิปลูกนี้นิ่มๆเข้าไปเลยครับ2-0ครับมาริโอยูโรฟสกี้ต้องชมนะครับจังหวะสวนกับเร็วต้องบอกว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอ้โหเนี่ยครับเกือบจะเสียประตูแต่สุดท้ายแล้วนะครับทำให้ทีมขึ้นนำอยู่ได้แล้วดูครับโอ้ท่าแบบนี้แม่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาริโอยูโรฟสกี้คือสุดยอดทั้งจังหวะการทำประตูแล้วก็สุดยอดในจังหวะการฉลองประตูอ้าวโอ้โหโดนใบเหลืองที่ Voltamos para o terceiro bloco do Tá em Jogo. Agora sim, não esquece de mandar a tua mensagem no Twitter, daqui a pouco eu vou ler os recados. Também pode mandar teu recado pelo facebook.com/tvunivates. E agora o assunto é a LAF e a STF, que ano que vem vai ter um clássico e tanto para ser transmitido pelo Grupo Independente, para ter as imagens maravilhosas da equipe da TV Univates. Eu quero saber já do Lucas, porque subir, entre aspas, todo mundo diz que tem que ganhar o campeonato e tal, mas subir, todo mundo que chega lá vai. E manter, como é que é o projeto hoje da equipe de Teutônia? Esse grupo é para continuar na Série A e para fazer frente aos grandes do futsal gaúcho? Porque tem essa questão também, né? Jogar o futsal é bom, é positivo, mas dar de frente com a CBF, Atlântico de Erechim e a Soeva é sempre um pepino, né? É ter que ir com calma. Primeiro passo, projeto ser montado para o ano que vem, equipe ser estruturada. Do grupo atual, 4 jogadores estão renovados. Os goleiros, o Bilica e o Lucas Bastian ficam. Bilica que teve passagem pela LAF, né? Passagem pela LAF, a CBF, campeã nacional, pelo Santos, campeão nacional. Então é um atleta muito experiente. Fica já o Biel também renovado e o Linguiça. Há outras tratativas com jogadores do grupo atual, mas a direção sabe que precisa buscar novos nomes, digamos assim, que possam vir para contribuir, fazer diferença. Outra questão clara é treinamento em 2 turnos, essa história de que até aqui funcionou treinar só à noite, 3, 4 vezes por semana, passou, né? É uma fase que tem que ser passada. E, evidentemente, se o campeonato for no formato desse ano, que jogaram primeiro os 9 times e os 3 da liga entraram na segunda fase, a primeira meta é não cair para aquele torneio da morte, ficar entre os 5 e jogar depois a segunda fase e aí sim ter possibilidade de encarar os grandes. Por que isso? Porque isso também vai trazer renda, né? Ter um jogo em casa contra a CBF tem as suas vantagens. O torcedor de Teutônia gostou, aderiu ao futsal. Então tem esse aspecto. Logisticamente ficou bom, porque são cidades próximas, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Lajeado, Venâncio, Santa Cruz, né, Cachoeirinha, Cachoeira, são as mais próximas, né? Então fica um pouco mais longe Sananduva, Erechim, São Luís Gonzaga e Tapera, né?
mas no geral ficou logisticamente Pô, bom mas tá para na ponta da língua, hein, Luga? Agora até eu comecei a me perder aqui, já decorou todos os times. a gente vai acompanhando, Mas né? A isso gente aí acompanha, né? Isso aí é a vontade também, que eu tenho certeza que o torcedor de Teutônia tinha de ver a equipe na Série A, né? Eu acho que muito mais, evidentemente, que as grandes vitórias foram a conquista na Série Ouro e a adesão do torcedor, a vinda do torcedor em grande número lotando o ginásio. Mas todo mundo ficou com aquele gostinho de algo mais, faltou o título. A melhor campanha da primeira fase, disparado o time de melhor campanha, a melhor defesa do campeonato, faltou. Mas faltou e perdemos para Teutônia perdeu para uma grande equipe, porque Tapera, com a qualidade que teve, com o controle que teve, Teutônia não ganhou em nenhum jogo na competição de Tapera. Foram 4 empates e a derrota na prorrogação em Teutônia, né? Então, são questões aí que têm que ser refletidas. Mas talvez tenha sido melhor essa lição, porque se tivesse ganho, talvez mascarasse algumas coisas, algumas necessidades, algumas carências, e assim não. Algumas coisas ficaram claras e precisam ser revistas para o ano que vem. E aprender com a LAF, né? Sim. A LAF fez a melhor campanha do primeiro turno, digamos assim. Achou que estava bom, né, Felipe? Contratou 1 ou 2 reforços depois que o campeonato já estava em boa parte do segundo turno e aí já não buscou mais. Biri McDowell, mas isso depois, acho que das quinta ou sexta rodada. E aí já não adiantava mais, né? O que eu acho que tem que acabar e tudo mais, levou um certo tempo. Então, o campeonato, se for mantido dessa forma, ele começa de um jeito, mas depois quando entram os grandes, ele é outro campeonato, ele é diferente. Mesmo que você ganhe o primeiro, como a LAF ganhou, você tem que ter a consciência de que mudou o campeonato, mudou a competição, e mesmo os adversários que você já ganhou, eles se reforçam para esse outro campeonato. Você também tem que se reforçar. Não pode achar que o grupo é bom, ele foi bem até aqui, ele vai dar conta do recado. Não. Esse ano ficou provado que não dá conta. Mas aí tem uma outra questão, que eu acho que é um tanto quanto covarde com o campeonato, com as equipes. A STF montou o seu plantel deste ano lá no fim do ano passado e no início desse ano. Começou a treinar desde o início do campeonato com a mesma base. E aí daqui a pouco as demais equipes começaram a reforçar. Não que isso não possa acontecer, mas reforçar de times da Série Ouro. Isso eu acho que é um pouco covarde. A mesma coisa a Série Ouro puxa jogadores daqui a pouco da Série Prata. E se puxa de uma série para outra, eu acho que isso é preocupante no meu ponto de vista. Eu acho que decidiu jogar na Ouro, joga Ouro do início até o fim. Decidiu jogar Prata, joga do início até o fim. Ficar pulando e migrando é problemático. Teutônia também se valeu desse artifício. Trouxe Linguiça do Cachoeira e o Teves do Santa Cruz, né, na reta final para a fase quente. Mas é preocupante isso, porque daqui a pouco você está perdendo. E jogadores de Teutônia, como Bilica, Christian, que tinham passagem em Liga Nacional, foram assediados ao longo do ano. E para segurar isso não é fácil. Mas isso aí faz parte do jogo, né? Claro. Faz parte do jogo. Aí, por exemplo, se falou nisso, tem a questão da LAF, por exemplo, de renovação de quem sai, de quem vai ficar. E aí já tem a notícia aí que o Giba renovou, né? O técnico Giba, um abraço para ele, nosso meio-campista da equipe da TV Univates, né? Excelente notícia. Que ele tá na equipe da TV Univates de futebol? Não, que ele renovou, né? Tá. Não sei se ele joga bem. Mas tem como que ver. Jogava muito bem futsal e como técnico tem um futuro promissor. E como futebol de 7 no time da TV Univates é craque. É o único craque, né? Não, é o único que sabe jogar, né? Não, tem o Pipe também. Não, então ele é o único que sabe jogar. Eu conheço futebol, Felipe. E aí tem a questão que, por exemplo, o Jamur, que foi um dos destaques, e o Bruno Petri, que foi talvez o nome da LAF pelos gols que fez, pelo que representou pelo time. Evidentemente que tinha aquele quarteto que era muito bom também, com o Marcelo Giba e o próprio Duda, que foi embora para a Itália, mas o Bruno Petri, pelos gols que fez, foi fundamental na campanha, principalmente para levar a LAF para aquele título da primeira fase. E aí esses dois jogadores importantíssimos, o Jamur, pela qualidade técnica, a qualidade individual dele, e Bruno Petri, por ser um finalizador, foram embora. Cogita-se pode ser, acho que do Piolho, né? Parece que está bem acertado. Mas será que a LAF vai conseguir montar o mesmo plantel? Porque esse ano realmente foi um plantel fantástico, o time da LAF. Talvez o melhor time que a LAF já tenha feito também, né? Mas eu acho que o Bruno Petri,
ele vai fazer falta para a LAF. O Jamur eu até acho que não vai fazer tanta falta, porque o Jamur ele ainda tem que ter a consciência de que ele é um grande jogador, mas que todo grande jogador ele precisa também ter responsabilidade e saber que nos momentos importantes a equipe vai precisar dele. E ele faltou em vários momentos. E ele faltou em vários momentos, seja por omissão dentro do jogo, por se apagar o futebol dele, ou até por estar fora, né? Por estar suspenso, estar expulso. Então, eu acho que a LAF não vai sentir tanta falta do Jamur. Falcão o Bruno aprendeu Petri, eu tenho isso. certeza que vai sentir falta. Falcão aprendeu isso, também no início da carreira teve esses problemas, depois ele se firmou como um grande jogador de futsal. E ontem, de quem foi o gol decisivo do Orlândia, bicampeão da Liga? Foi do Falcão. Quer dizer, né, na reta final do jogo. E aliás, deixa eu só mandar um recado. Aliás, eu achei que a STF estava trazendo. Não. Menos ainda. Não. Mas o Jamur, que é irmão do Mitchue, que é o cara que fez os gols importantes para o título do Pelotas lá na Supercopa. Mas continua, por favor. Essa questão... É primo do Mitchue, né? Tá. Tudo em Pelotas. Mas eu tô achando o futsal, e isso é uma constatação que a gente vê, olhando de arquibancada, analisando criticamente, tô achando o futsal muito mecânico em determinados momentos. É demais a mecânica. Pouco se encontra um jogador com a qualidade do drible para você quebrar uma marcação. E esses jogadores são raros que estão faltando hoje no futsal. E aí é que eu entro na questão do Jamur, que eu acho que... não que o Isma tenha colocado que ele não vai fazer falta, mas ele vai fazer menos falta que o Bruno. Essa é a colocação, certo? Sim. Eu acho que o Jamur, ele é diferente, ele busca algo diferente, ele sai um pouco desse jogo rotineiro e ele busca algo diferente. Então, eu vi ele decidir muitos jogos. Eu vi também ele prejudicar a equipe por uma sequência de cartões até... Ou perder uma bola e dar bola nas costas. Às vezes mas ele buscou muitos jogos em alguns momentos que estava um pouco enroscado e ele fez a diferença. Eu acho que são dois jogadores que vão fazer muita falta e acho que vai ser muito difícil buscar uma reposição para os dois. Opinião que eu tenho em relação àquilo que a gente entende daqui a pouco do que pode ser investido, né? Eu acho que o custo-benefício foi acima da média em relação aos dois. E tem uma outra questão que é o seguinte: o futsal hoje ele precisa de muita rodagem. A Série Ouro hoje, as equipes elas rodam bastante. Tem que ter 2 quartetos. Exatamente. Que se em alguns momentos a LAF não teve esses 2 quartetos. O Giba não tinha as peças para conseguir fazer. Sabe, era difícil. Você via que ele tinha que trocar, os jogadores estavam cansados, trocava e aí o nível caía lá embaixo e aí a LAF tinha dificuldades. Eu tenho uma ideia um pouco diferente dessa questão. Eu acho que você tem que contar com todos os jogadores de alto nível. A LAF tinha uma excelente equipe, mas que quando o Giba tinha que acionar o banco, tinha uma certa dificuldade. E mesmo assim eu acho que o Giba mexia demais. Aí vão colocar, mas o jogo ele é complicado, é difícil. Bento veio a Lajeado jogar um confronto, ele tinha 5 jogadores titulares e o resto era uma meninada no banco. O técnico não mexeu. O Vander Flores, né? O jogo foi 3-3 aqui. O Caxias, ele veio jogar em Lajeado, o Bruno Ferreira e o Cauê jogaram os 40 minutos. Então, jogador bom, tu tira em casos assim, o Rogério Clave, que em Santa Cruz não sai do jogo? Jogou os 40 minutos. Então, jogadores que são diferentes, tu tem que manter até o limite. Essa questão aí é básica, né? A STF conseguiu montar 2 quartetos, um pouco mais de posse, outro um pouco mais rápido, e muito bem encaminhados, bem nivelados. Mas aí tu troca e mantém. A LAF trocava e caía. Então, deixa o cara botar a língua de fora. E aí depois tu vê alguma alternativa. Então, muitas vezes os técnicos têm aquela programação, vou deixar o cara 7 minutos. Não, tu vai deixar até o momento que ele aguentar, porque ele é um jogador importante, ele é fundamental. Então, acho que muitas vezes essa ideia de ficar rodando, quando tu não tem boas opções, então é melhor deixar como tá. Mas isso acontece em times que têm até boas opções. Tu pega, por exemplo, aí voltando ao basquete, pega a equipe de Brasília, o Giovannone joga 38 minutos, o Alex joga 36 e eles têm um banco excelente. É isso aí. Deixa eu mandar aqui os recados aqui que estão chegando na internet, até porque está encerrando esse bloco, né, Ivan? Mas deixa eu mandar aqui um recado. Então, o Marcelo Guerra está dizendo pelo Facebook, só tem fera no programa hoje. Tem aqui também, chegando o recado da Daniela Malman, dizendo que o Serginho e a dona Ivete estão assistindo o programa. Ivete Sangalo, é isso, cara? Isso aqui, maravilha. E o Marcelo aqui, ele está dando uma opinião com relação a essa questão da federação, que ele está, acredito que indignado, dizendo como é que uma semifinal de campeonato gaúcho de basquete vai para um ginásio com essas condições. Que ele diz que a segurança é em primeiro lugar.
Bom. Aí é que a gente coloca a federação, né, no meio da jogada. A federação, se teve alterações na Federação Gaúcha de Futsal, a gente já viu uma modificação bem diferente. A Federação Gaúcha de Basquete agora é que está dando uma modificada, mas não é aquilo que ainda é preciso. É difícil, e a gente tem que entender também que são empresários que estão envolvidos, então tem os seus compromissos e daqui a pouco, quando sobra o espaço de tempo, tentar concretizar alguma coisa em relação ao basquete. Mas precisa profissionalizar mais. A gente está vendo o NBB, né? O basquete estava terminando no Brasil. E a mudança, o novo rumo que deu, hoje o NBB, em termos de repercussão, e foi a base da seleção, por mais que tenha ido mal, mas já se consegue ter uma seleção jogando, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é o amadorismo da Federação Gaúcha de Basquete que não pode permitir isso. Por que vai se jogar lá se tem o poliesportivo em Santa Cruz do Sul? Mas aí tu pega um ginásio, por exemplo, como é o do Corinthians, que nem mesmo nesse 1 metro que delimita a torcida da quadra tem segurança, não tem nenhum segurança, nenhuma pessoa que fique ali. E aí tu pega um complexo esportivo da Univates ou um ginásio de Caxias do Sul que pelo menos tem a tela, tem a proteção ali para a quadra, ou tu pega um ginásio da Univates que tem 4 seguranças de cada lado. É diferenciado, tem que sim se pensar em segurança. Bom, tá encerrado esse bloco, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre basquete, vai falar de novo sobre futsal e obviamente que tem Campeonato Brasileiro, mas isso é assunto para daqui a pouco. Agora a gente fica com mais comemorações um tanto diferente. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Voltamos com o quarto e último bloco do Tá em Jogo, e aí eu quero saber a opinião dos meus colegas sobre a dupla, até porque o Campeonato Brasileiro agora está encerrando, acho que só quem vai ter presente final de ano aí vai ser o Cruzeiro, aliás, merecido, Papai Noel vai ser muito recheado para o time de Minas, mas o Grêmio, eu já vou começar a levantar uma polêmica, para mim, o Grêmio foi muito bem, eu acho que o Renato Portaluppi tem seus méritos, o Grêmio está onde está. Ninguém tira isso, né? Eu acho que não pode de maneira nenhuma, até pela forma como ele pegou o Grêmio, né? E como o Grêmio se encontra hoje. Mas eu acho que, da mesma forma que o Renato conseguiu colocar o Grêmio na segunda colocação, hoje ele poderia estar com o Grêmio brigando por algo a mais. E aí eu falo até em título do Campeonato Brasileiro. Porque o Renato, do perfil da primeira passagem dele para a segunda, foi uma mudança muito grande, porque o Renato veio em 2010... e jogava para cima, seja em casa ou fora, ele ia para cima e buscava os resultados. E conseguiu, né? Não, e conseguiu. E agora ele está jogando por uma bola. Até agora ele mudou um pouquinho o perfil do time, mas não muito, né? Porque ele acrescentou o Zé Roberto, que na minha opinião não é armador. Venho falando isso desde que chegou no Grêmio. O Zé Roberto foi para a seleção como volante, né? Ele começou como lateral esquerdo, depois foi segundo volante e no máximo um terceiro homem do meio de campo. Aí o Renato coloca ele no meio, o torcedor vibra, parece um gol, né? Eu não consigo entender muito essa situação, a não ser que ele fosse ali colocado como um terceiro ou um segundo homem, que eu não sei se já vai ter o gás para segurar isso, mas eu acho que na partida até do último domingo mostrou que tem, e aí tem alguém que possa carregar a bola para os atacantes. Maxi Rodrigues é o cara. E esse é o cara. E ele com 22 anos é uma questão que eu enxergava de longe, eu enxergava essa situação. Maxi Rodrigues, com 22 anos, o Grêmio comprou ele, é jogador do Grêmio. Então esse é o jogador que pode fazer uma diferença. É alguém que daqui a pouco pode se destacar, o Grêmio faturar uma grana numa venda, numa transação, e aí sim... com 22 anos tem muito mais perna do que alguém com 39, né? Com todo o respeito e o peso do Zé Roberto. Mas eu acho que falta exagero, é muito exagero. É muito zagueiro, é muito volante, muito atacante. E isso não tem como funcionar. E deu resultado em alguns momentos,
né, que no primeiro momento o torcedor ficou um pouco chateado, mas dava para entender o Renato também, quando ele acabou botando o time para jogar por uma bola, ele fazia o gol e aí, bom, aí era uma loucura, né, porque era todo mundo se defendendo e o Grêmio estava vencendo os jogos. Então, naquele momento, ele acabou tendo que dar sequência ao time. Como é que tu vai mexer em time que está ganhando? Não tem como. Eu acho que quando os resultados começaram a patinar, se teve uma persistência numa situação que já estava manjado pelos adversários. Então, busca uma outra alternativa, sai, né, desse caminho aí que os adversários descobriram. E aí é que o Renato pecou e por isso o Grêmio não está melhor. Eu não acho que o Grêmio tem uma grande equipe, mas se a gente for observar o Campeonato Brasileiro, vamos buscar aí o G4, né? Apenas o Cruzeiro, né? Que tinha uma boa equipe, que teve aí o Ricardo Goulart, que foi embora, o Borges, que o Grêmio não quis mais, tinha lá o Dagoberto, que estava no Inter, não deu certo, né? Então, eram jogadores que encaixou e fizeram um campeonato excelente, mas quase até então que, não quase era que uma espécie de Atlético Mineiro. Pegaram uma peça que não dava certo no lugar, que não dava em outro, que ninguém resolvia, botaram lá no meio e funcionou o troço. Mas com uma diferença, né? Com um bom técnico. Renato não é um bom técnico de futebol. Renato é um bom motivador. Tanto que quem ouve o Renato falando sobre futebol, em 5 minutos você percebe que ele não entende muito de futebol. De técnica, de tática, ele não entende disso. As entrevistas do Renato são sempre iguais. As trocas do Renato são sempre iguais. Não tem agora, no fim de semana, que ele surpreendeu, né? Que ele tirou o Riveiros e não o Zé Roberto para colocar o Maxi Rodrigues. Mas fora isso, são muito iguais. Quando ele vai tirar um atacante, é sempre o mesmo. É sempre o Kleber quem sai, que é o melhor atacante do Grêmio. Que não no tá momento, né? Não, mas nenhum atacante do Grêmio tá bem. Sim. Mas aí ele tem um outro cara, por exemplo, que ele não consegue nem dominar a bola. O Kleber, pelo menos, sofre falta. Olha, tô falando um absurdo. Pelo menos sofre falta. Porque para um atacante sofrer falta... Isso faz, Felipe. O Barcos nem isso faz. Mas hoje eu vi um comentário... Mas a entrada do Max tem um outro problema, né? Quem vai sair dos estrangeiros, né? Pra não exceder. Não, tudo bem, não tem tudo problema. Quem é que vai sair? É só ver que Para mim é tranquilo. Para mim é tranquilo. Barco sai, joga com Vargas e com Kleber. Para mim Vargas sai. Sai Vargas pelo seguinte, ó. Claro. A gente tá no fim do ano. Sim. Tem 3 jogos e o Vargas vai embora. Ele não vai ficar no Grêmio. Exatamente. E o Vargas tá bem claro que na seleção do país dele ele joga bem. Só que no Grêmio ele não vem mostrando isso. Tem um comentário hoje, se me permitem, que eu estava assistindo um programa e o comentarista lá, o cidadão, fez o seguinte questionamento. Se o Max Rodrigues era bom ou não. E aí ele comentou, olha, o Barcos e o Kleber, em 16 partidas, fizeram juntos um gol. O Max precisou de uma partida para fazer 2. Então ele já é melhor. E eu até concordo com o Renato quando ele diz que hoje, no futebol moderno, todo jogador tem que recompor. Ele fala em marcar, mas na verdade o atacante ou o armador, ele não precisa marcar, mas ele tem que recompor e ocupar espaço. O Maxi Rodrigues hoje não faz isso, é perceptível. Ele perde a bola, ele corre 2, 3 metros e para. Ontem ele fez isso, em alguns lances. Só que em 2010, o Renato defendia o Douglas, que faz exatamente a mesma coisa. E pior ainda, né? E que não tem a qualidade que o Maxi Rodrigues tem demonstrado ter. Então, o Renato, ele deveria proteger um pouco mais o jogador. Ele diz, olha, o jogador não está pronto, mas não precisa ficar justificando. E toda vez, poxa, o cara fez 2 gols ontem, foi o melhor em campo, e a entrevista coletiva é para dizer que ele não está pronto para jogar porque ele não sabe marcar. A gente fala de... Então o Barcos não pode jogar porque ele não sabe fazer gol. Só tá marcando e é um absurdo, e não chega, né? chega ele cansado. Ele tá com 3 volantes, volantão, né? Que a gente costuma dizer. E ainda ele tem a necessidade que o armador... Os 2 laterais que não apoiam. E justiça seja feita. O Barcos marca muito. Ele ajuda muito. Sim, mas ele é centroavante, Felipe. Ele não precisa marcar, mas ele tem que marcar gol. Exatamente. Não adversário. Exatamente. Mas aí agora, é que tá o erro. Essa questão do futebol, para mim, observando, por exemplo, o Manchester jogar, a seleção da Inglaterra, eu observo o Rooney, atacante, que faz gol e que vem lá na linha de fundo da tua defesa marcar quando o lateral, quando ele vem subindo. Então eu acho assim, ó, tem um pouco de mescla nessa situação. Eu acho que o atacante tem que ajudar a marcar, e a grande prova teve na Copa das Confederações. O Brasil marcou a Espanha na saída, a Espanha se embaralhou. O Brasil teve um pouco de sorte de fazer aquele gol, mas eu acho que aquela embaralhada que o Brasil deu mostrou que marcar sob pressão, até os espanhóis se embaralham. Eu acho que a questão do atacante marcar, ela tem uma discussão bem interessante.
por exemplo, o Manchester, né? Só que se a gente pegar a espinha do Claro. Manchester, é uma equipe que joga pra frente. Então, o atacante tem que ajudar. Sim. Agora, não empilhar zagueiro, empilhar volante Não. e fazer atacante correr atrás. É, Aí, exatamente. então, eu acho que é extremamente importante isso. Tanto é que o Brasil fez isso, como o próprio Lucas citou. Mas tem a questão dependendo Dosagem. de como o time... Exatamente. A gente falou de técnico, o Isma também falou que a diferença do Cruzeiro é ter um bom técnico. Mas e para o próximo ano? A gente falou muito que o Renato tem seus defeitos, o Klemer é um interino, talvez, ou não, no Internacional. Ele é? Tite está no mercado. O que vem para a dupla no próximo ano? Eu acho que opções tem, né? O próprio Abel Cuca... deve ser o técnico do Inter, né? O Abel deve tá fechar. acertado com o Internacional. Tá acertado. E no Grêmio, o Renato tem uma boa possibilidade de permanecer. Tem um problema que é o seguinte, o Renato, ele já fez isso na outra passagem pelo Grêmio e está se desenhando para fazer de novo. Ele vem por um valor abaixo do mercado para um técnico de um time do nível do Grêmio, ele vem com valor abaixo, só que aí ele faz uma boa campanha e o valor vai lá para cima. Ele dobra o valor e passa do valor de mercado. E aí tem Tite disponível, sabe? Tem o Wagner Mancini, se não vencer a Copa do Brasil, o Atlético não vai chegar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Tô apostando nisso aqui. Não vai chegar entre os 4. Não sei se ele permanece ou se ele tiver uma boa proposta, tem uma boa possibilidade de sair do Atlético Paranaense. São 2 técnicos que fizeram grandes trabalhos e que são melhores técnicos que o Renato. Na história do Grêmio, quais foram os técnicos que, digamos, deram mais certo? Que deram resposta e títulos para o Grêmio? Evaristo, Filipão, Tite, Mano Menezes, agora os mais recentes, recuperando, da onde eles vieram e como surgiram. Eu, se tivesse o poder de dirigente do Grêmio, apostaria no Roger. Para mim, esse entende de futebol. Deixa eu só, faltam 2 minutos para encerrar o jogo, tá em jogo, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é importantíssima, até porque senão eles vão dizer que todo mundo aqui é gremista, porque tá todo mundo de azul, a gente só fala do Grêmio, mas só tem 2 minutos para encerrar, tá? O Inter cai ou não cai? Não cai. Não cai. É gremista esse programa, não tem? Não cai. O que eu ia comentar De jeito nenhum. é que o... Não, mas espera aí. Então, tu deveria dizer que é colorado. Nós estamos dizendo que não cai. Não, mas matematicamente tem a chance, mas olha, tem que dar muita combinação o Inter de resultado. escapou do rebaixamento no jogo contra o Botafogo. Vencendo o Botafogo. Se o Inter não tivesse vencido o Botafogo, ele estaria brigando hoje sim para não cair. Posso estar falando uma bobagem, mas pela pontuação de algumas equipes, eu acho que com 45 pontos é capaz de não cair ainda. Com essa pontuação que está agora. Era a projeção do início do campeonato. Porque o Náutico já caiu, está com 17. A Ponte vai cair agora, na próxima. Dificilmente aí vai sobreviver depois do jogo contra o Grêmio. Até acho que pode daqui a pouco até ganhar, porque o Grêmio gosta de se complicar nesse mas tipo de jogo. Mas aí os de cima ganham e aí terminou a Mas chance. aí nós temos o Vasco com 38, e aí o Vasco tem que vencer as 3 partidas que ainda tem. Né? E aí depois, claro, aí tem o Curitiba. Criciúma, Curitiba. Mas Fluminense e Vasco, cai ou não cai? Cai o Vasco. Eu acho que o Vasco para mim já caiu. O Fluminense escapa. O Fluminense escapou. Eu acho que ontem foi vitória contra São Paulo. Vai cair o Bahia. Bom, tá encerrado, tá em jogo, Isma. Muito obrigado, valeu pela participação. Obrigado. Até a próxima. Tá me devendo um churrasco. Fica tranquilo que o churrasco vem agora no final do ano, patrocinado por uma fruteira que eu conheço. Valeu, brigadão. Até a próxima. Boa sorte pro Bira, né? Que dê tudo certo. Com certeza. Pipe, agora eu vou te comentar, cara. Tu é muito querido. Obrigado. Até a próxima, valeu. Lucas, valeu. Boa sorte pra STF, que dê tudo certo. Quem sabe um grande clássico aí, vai dando empate em todos os jogos. Não, vai dar um grande clássico, Teutônio e Lajeado, com certeza. Aliás, sempre foi legal. Curioso, né? Eu não sei, eu acho, mas por mais que a LAF esteja jogando aí a primeira divisão, que já não faz muito tempo, se a gente buscar o retrospecto aí, não tem muita vantagem, não. Não. Foi jogo equilibrado. Primeiro jogo, Teutônia ganhou em 2007. E tem uma situação bem interessante para colocar. O programa acaba em 10 segundos, vai. Que eu acho que foi merecido essa vinda de Teutônia para a primeira divisão, porque quem plantou a primeira sementinha de futsal profissional, né, dentro do contexto, foi Teutônia. Bom, amanhã tem reprise do Tá em Jogo, 11h30 da manhã, na quarta às 9h30 da noite. Está encerrado o programa até segunda-feira que vem, ao vivo aqui na TV Univates, com todos os resultados da equipe do Bira. De volta na semana que vem. Valeu, até a próxima.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.